Uma breve reflexão. Eu vou ler na NVI, Nova Versão Internacional. Os irmãos acompanhem na sua versão aí. E eu vou ler pausadamente, irmãos. Nós vamos comentando. Amém? Salmo 23, versículo 1. Talvez o texto mais famoso das Escrituras. Se não é o mais, é um dos mais famosos. E o texto começa dizendo: o Senhor é o meu pastor e de nada terei falta. E aí, irmãos, todos nós aqui já escutamos muitas explicações a respeito desse primeiro versículo, sobre de nada terei falta, mas para mim o mais importante desse versículo é: o Senhor é o meu pastor. Ou seja, o Senhor é aquele que me guia, o Senhor é aquele que me conduz, o Senhor é aquele que me coloca no caminho. E isso é importante, irmãos. Nós precisamos ter a exata noção disso, porque, na verdade, o desafio... Obrigado, irmão. Na verdade, o desafio não é ter falta de nada. O desafio é o Senhor ser o nosso pastor constantemente, todo o tempo, em todos os momentos, em todas as ocasiões, sejam elas boas ou ruins, sejam em situações confortáveis ou em situações desconfortáveis, quem sabe situações dolorosas. O Senhor é o meu pastor, o Senhor é aquele que me conduz, o Senhor é aquele que me guia. E aqui ele segue o versículo, o texto: em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça por amor do teu nome. E mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, eu não temerei perigo algum, pois tu estás comigo e a tua vara e o teu cajado me protegem. Irmãos, esse versículo 4 para mim é um versículo extraordinário. Ainda que eu ande por um vale escuro, por um vale tenebroso, de sombra e de morte, eu não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. O Senhor é o meu pastor, o Senhor continua me guiando, o Senhor continua me conduzindo, mesmo nessa situação. Então nós sabemos que certamente Davi estava se referindo aos perigos de um caminho repleto de feras, repleto de perigos. As ovelhas, certamente, elas não tinham noção do perigo. Quem tinha a exata noção do que estava acontecendo, do que poderia acontecer, era o pastor. Isso é o mais interessante desse texto. Nós, irmãos, eu, pastor Daniel, cada irmão que está aqui hoje, nós somos ovelhas. O Senhor é o nosso pastor. Eu e cada um dos irmãos que estão aqui presentes, nós não fazemos ideia do mover e da ação de Deus sobre as nossas vidas, em diversas ocasiões, das quais nós não sabemos o livramento que tivemos, o quanto Deus guardou a nossa vida, nosso coração de situações. Eu e os irmãos não sabemos de tantos perigos que rodearam as nossas vidas e que ainda rodeiam. Porque o Senhor nos conduz, o Senhor nos guarda. Irmãos, se nós entregarmos diariamente a nossa vida ao Senhor,
e deixar que Ele conduza as nossas vidas, nós não vamos deixar de ter problemas, nós não vamos deixar de ter dias difíceis, nós não vamos deixar de viver dias de angústia, mas nós sofreremos menos, porque nós temos a certeza inabalável que o Senhor está conosco. Amém, meus irmãos? Portanto, o conhecimento da palavra de Deus nos ajuda a enfrentar transições, períodos de nebulosidade, de alguma dificuldade, de problemas nas nossas vidas. A palavra de Deus, ela é capaz de nos ajudar em tantas situações, nos dá bons conselhos, firmar o nosso coração em Deus. E uma vez firmados em Deus e na palavra, irmãos, aí sim nós poderemos viver livre das comparações. Esses 4 primeiros versículos do Salmo 23 são versículos de um momento de tensão, mas ao mesmo tempo o salmista, ele diz como é bom ser pastoreado, ser guiado, ser conduzido por esse Deus. Esse texto está falando de proteção, esse texto está falando de cuidado. Salmo 139, versículo 1 ao 12, é um dos textos mais extraordinários das Sagradas Escrituras. Está escrito assim: Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabes quando me sento e quando me levanto, de longe percebe os meus pensamentos, sabe muito bem quando trabalho, sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos te são bem conhecidos. Antes mesmo que a tua palavra chegasse à minha língua, tu já conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por trás e pela frente, e pões a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais, está além do meu alcance. É tão elevado que eu não posso atingir. Para onde poderei escapar do teu espírito? Para onde poderei fugir da tua face, da tua presença? Se eu subir aos céus, lá o Senhor estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me sustentará. Mesmo que eu dissesse as trevas me cobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. É como se o salmista dissesse: agora eu entendi. Essas palavras é como se ele dissesse: agora que eu entendi. Agora eu tenho plena certeza, plena clareza, a plena revelação. A noite e o dia para mim são a mesma coisa. Amém, irmãos? Amém? Você entende que é dia, que é noite? Amém? Não importa se está claro ou se escureceu, o Senhor está comigo. Amém, irmãos? Nós passamos a não sermos mais reféns das comparações que quase sempre são tão nocivas às nossas vidas.
como nos escraviza a comparação. Nós passamos a fazer conta a respeito de tudo. Nós passamos a agir como se não houvesse um pastor sobre a nossa vida e um Deus soberano que não fosse capaz de estar em toda e qualquer situação conosco. Comparações que tiram a nossa paz, que tiram a nossa esperança, que esmorecem a nossa fé. Então a gente começa a fazer conta, é longe demais, não, é perto demais, então daqui a pouco eu vou, é pertinho, eu não vou porque está muito longe, facinho, depois eu faço, não é muito difícil, chama alguém que é melhor do que eu, chama alguém mais preparado, a gente começa a fazer conta. O caminho que é difícil, eu não trilho. Eu prefiro o caminho mais fácil. O que a Bíblia fala sobre o caminho mais fácil, irmãos? Leva para onde? Então o salmista diz: se eu vou ao mais altos céus, ou ao mais profundo abismo, se eu cruzo os mares ou se eu estou acamado, o Senhor está onde? Comigo. Amém, irmãos? Essas questões são relativas e são incapazes de nos afetar, porque agora estou firmado no absoluto, no eterno de Deus para a minha vida, que é o quê? A salvação. Irmãos, nós não estamos em busca de uma salvação, nós caminhamos como salvos. A salvação não é algo a se buscar, a salvação é algo que eu recebi, agora eu vivo salvação. E essa convicção, irmãos, de eterno e do eterno, faz com que o dia e a noite sejam a mesma coisa. Irmãos, eu acho que já contei isso em algum momento aqui nessa igreja, mas se eu contei, os irmãos vão escutar de novo, e se eu não contei, os irmãos vão ouvir pela primeira vez. Em 1993, a minha mãe tinha uma sentença de morte sobre a vida dela. O médico deu 6 meses de vida para minha mãe. E aí eu e meus irmãos, em 93 eu tinha 13 anos. Meu irmão do meio tinha 11. As gêmeas, as mais novas, elas tinham 9 anos. A gente fazia vigília toda noite para ver se minha mãe estava viva. Minha mãe tinha a pele dela saía um líquido amarelo, cor de açafrão, que manchava tudo. Tudo manchava. Prato de porcelana era manchado por esse líquido, chamado bilirrubina, que sai da vida da pessoa, sai da pele da pessoa quando a pessoa tem câncer no fígado ou cirrose hepática em estado avançadíssimo. E por causa desse líquido amarelo, que não era contagioso, mas que manchava a roupa, manchava utensílios, as pessoas foram se afastando de nós. Irmãos, afastamento compreensível, porque quando você não tem noção de alguma coisa, a defesa é o quê? Se afastar.
Nós nunca culpamos as pessoas pelo afastamento, mas sofríamos a solidão de uma caminhada que não tinha o quê? Amigos. Era uma caminhada no vale de sombra de morte, sem pastor algum nos conduzindo. A única coisa que nós tínhamos era uma sentença que seria cumprida em algum momento que era do agora até 6 meses. Era o que nós tínhamos. Então, irmãos, um dia, Uberlândia é uma cidade, hoje é uma cidade de quase 800 mil habitantes, na época tinha 500 mil de habitantes, nesse tempo. Estava construindo uma hidrelétrica do lado da cidade, veio um cara de Belo Horizonte para trabalhar na usina, conheceu meu pai fez amizade com ele, ele foi nos visitar em casa um dia e viu a situação da minha mãe. Ele falou assim: Luiz, a Silvana precisa de Jesus. Precisa de Jesus. E ele falou assim: olha, Jesus vai conduzir a sua casa à salvação. Esse homem não prometeu a cura para minha mãe, mas esse homem prometeu o quê? A salvação para a família. E ele disse assim: vamos na igreja quarta-feira. Nós falamos assim: as pessoas têm medo da gente. Ele falou assim: não, vem comigo. E nos levou na igreja na quarta-feira, no culto de oração. Irmãos, a situação da minha mãe era uma situação em que a comparação com tudo que nós vivemos nos dizia para não ir. Não por um preconceito contra crente evangélico, contra religião, mas por aquilo que nós estávamos vivendo. As pessoas corriam da gente. A minha mãe era fluorescente, irmãos. E aí, quando nós chegamos na igreja, veio uma irmã de blusa branca. Ela viu minha mãe, deu um abraço na minha mãe, e a blusa dela manchou inteirinha de amarelo. Imagina a vergonha. Nós falamos assim: nós nunca mais a gente volta aqui, de vergonha. E fomos para casa constrangidos. Aí esse irmão lá de Belo Horizonte, ele voltou no domingo, às 4h30, 5h da tarde, falou assim: Luiz, arruma, vamos para a igreja. E nós fomos para a igreja, constrangido. Chegou lá, Eunice, com a blusa branca manchada de amarelo. Que bom que você voltou, Senhor, deu um abraço. Aquele abraço não curou minha mãe, mas salvou minha família. Porque aquela mulher ignorou as comparações, se podia algo ou não, e simplesmente resolveu amar a família. Aquela mulher nos abraçou, e não apenas ela, a igreja inteira nos abraçou. Minha mãe não foi curada, mas a minha família foi salva com o amor da igreja. E minha mãe foi curada depois. Amém? Minha mãe foi curada. Minha mãe foi curada no mesmo ano. Deus curou minha mãe. 2023, quase 2024. 30 anos se passaram e os 6 meses ficaram para trás. Já são 29 anos e 6 meses que a minha mãe contraria uma sentença de morte.
E Deus nos deu uma salvação que a gente é tentado todos os dias a ignorá-la, com medo de perder as bênçãos de Deus por causa das situações que se apresentam na nossa vida. Então, na verdade, nós precisamos nos livrar, irmãos, das comparações, porque elas nos aprisionam. Por isso que o salmista diz: olha, se eu subir ao mais alto dos céus, se eu ver toda a glória, o Senhor está lá. Mas se eu amar a minha cama entre os mortos, se eu descer ao mais profundo abismo, se eu for a um lugar de escuridão, ainda assim a tua presença estará lá. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Se eu estiver de um lado do planeta e for para o outro lado, ainda assim o teu amor me guiará, me conduzirá. Então, ainda que eu passe pela mais densa noite, com Deus essa noite se faz mais claro dia. Então podemos enfrentar um tempo de obscuridade com perspectiva de iluminação tão clara como o dia. Vou repetir. Então nós podemos enfrentar um tempo de obscuridade com perspectiva de iluminação tão clara como o dia. Minha mãe está viva há 29 anos e 6 meses, desde o dia que o médico falou que ela ia morrer. Sabe qual que é a situação da minha mãe hoje, irmãos? Esclerose múltipla, cadeira de roda, não está andando, viúva. Não tem um só dia que eu não ajoelho e peço ao Senhor o seguinte: Senhor, se for da tua vontade, cura minha mãe. Contudo, seja feita a sua vontade. Porque agora, irmãos, que nós sabemos que Deus está em tudo, em todas as coisas, em todos os lugares, a relação com Deus agora não é uma relação de prejuízo. Deus não tem que curar minha mãe para continuar sendo glorificado. Mas Ele é glorificado porque Ele, antes de ter curado ela 30 anos atrás, e pode curá-la ainda hoje, Ele nos deu o quê? Salvação. De maneira que a mente dela está resolvida, tanto com o fato de Deus curá-la novamente, como o fato de Deus o quê? Levá-la. Louvado seja o nome do Senhor. Deus levou meu pai antes. Aliás, o último dia de vida do meu pai eu estava aqui com vocês aqui. Aqui no dia do pastor Paulo Martins esteve aqui. Foi o dia que meu pai morreu, horas depois. Mas o Senhor é bom. E continua, irmãos. Por quê? Porque o Senhor ilumina a nossa vida de maneira que para nós, ainda que haja tempos difíceis, nós somos o quê? Conduzidos. Enfrentar dificuldades com fé, esperança e certeza do propósito faz parte da vida do Filho de Deus. Abraão esperou, irmãos. Esperou. Abraão foi chamado de pai da fé. Imagina um homem que conversava com Deus, amigo de Deus, e ele o quê? Esperou. Moisés, em sua tarefa de resgatar e conduzir um povo que estava cativo,
Deus, eu não dou conta porque eu tenho um problema na fala. Você quer que eu vou lá anunciar as coisas lá? Não tem jeito não. Mas dá um jeito, vai. Davi, no seu exercício de paciência entre a unção e a coroação, Davi foi ungido rei, mas ele não foi posto no trono. Teve processo, teve angústia, teve choro, teve ansiedade, mas Davi não atropelou os processos. Davi, ele não tinha um trono para sentar ainda, mas ele tinha uma unção dada por Deus que dava a ele certeza inabalável de que isso aconteceria. Sadraque, Mesaque e Abednego, entre a fidelidade e a mediocridade, porque o mediano, o medíocre, convence o seu próprio coração de que se ele dá um jeitinho, está tudo certo. Então, quantos judeus se ajoelharam diante da estátua de Nabucodonosor, dizendo: eu vou ajoelhar, mas meu coração não está ajoelhado. Deus precisa de mim vivo. Mas Sadraque, Mesaque e Abednego, diante de Nabucodonosor, disse: olha, Senhor, nós não vamos nos ajoelhar. Se o Senhor a quem servimos quiser nos salvar, Ele é poderoso para isso. Contudo, ou seja, como quem diz, se Ele não nos salvar, saiba que ainda assim nós não vamos o quê? Nos ajoelhar. Deus não livrou Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha, livrou do fogo, mas a angústia foi até lá na fornalha lá. Porque para eles havia o quê? Uma convicção. Deus, para eles, não era algo que tinha que ser manifesto no cronos, no agora, nesse tempo que se conta, mas eles tinham a perspectiva da eternidade. Se nós morrermos aqui hoje, acabou a nossa missão, estaremos com o Senhor ainda hoje. A mesmíssima coisa Daniel na cova dos leões. Daniel não foi poupado da cova. E Daniel teve que esperar uma noite com um tanto de leão em volta dele sem devorá-lo. Às vezes, meus irmãos, nós estamos com um monte de leão ao nosso redor, e até agora esse leão não nos devorou, e a gente está com medo que esse leão devore a gente. Se esse leão não te devorou, é porque o Senhor está no controle da situação. Agora, lá no Coliseu, muitos cristãos foram devorados por leões, e está tudo certo, porque eles tinham o que no coração? A eternidade. Paulo em suas prisões, e é interessante, Paulo, eu amo uma história de Atos 16, onde Paulo vai para Filipos, e Paulo ele chega na cidade e começa a pregar o evangelho. Tem uma adivinha, uma bruxa, alguma coisa do tipo, atrás dele elogiando eles. Amém, irmão? Vocês estão comigo? Elogiando: esse aqui é Paulo e Silas, vieram trazer a palavra de Deus, homens enviados por Deus. Paulo poderia ter sido seduzido por essa mulher, no sentido de: estou sendo elogiado, vou continuar pregando e vou embora de Filipe.
ele vira para trás, expulsa o demônio da mulher e mexe no bolso dos donos daquela mulher lá. Sabe o que esses homens fazem? Eles vão lá e prendem Paulo, sobre a sentença de que a cultura judaica daquele homem estava corrompendo a cultura dos romanos daquela cidade. Foi parar na prisão. Antes de ser trancafiado, ele foi o quê? Torturado, açoitado, machucado. Pastor Daniel pode me ajudar aqui. Ele poderia ter falado assim, ó, não toca a mão em mim não, sou cidadão romano. Ele vai até falar isso no final de tudo. Mas foi parar numa prisão. A obra de Paulo não foi feita em liberdade, foi feita em prisões. O homem que se assentava aos pés de Gamaliel, cidadão romano, da escola farisaica, homem importante, no caminho de Damasco conheceu Jesus, nunca mais voltou, fez da vida dele uma vida de serviço. Aí quando ele é trancafiado em Filipe, numa cela escura, aonde seus braços e troncos estavam prendidos aos seus pés, olha, ferido e bem preso mesmo, bem relaxado, uma posição horrorosa. Paulo e Silas começaram o que, irmãos? Cantar e orar, livre das comparações. Se eu estou solto, livre, eu oro e louvo. Se eu estou trancafiado, eu oro e louvo. Se eu subir ao mais altos céus, o Senhor estará. Se eu descer ao mais profundo abismo, o Senhor também estará lá. O que Deus fez, irmãos? Terremoto. O que o terremoto fez? Abriu as portas das celas. O que Paulo fez, mais Silas? O que Paulo e Silas fizeram? Não foram embora. Porque tinha alguém lá dentro que precisava ser liberto, mas que permanecia preso. Quem que era esse homem? Carcereiro. Eles não podiam ir embora enquanto o carcereiro não fosse salvo. Se Paulo e Silas fizessem comparação de qualquer coisa, o óbvio era o quê? Ter fugido. Mas quem é livre das comparações foge das obviedades. E Paulo ficou, porque tinha alguém que precisava ser o quê? Liberto. E o carcereiro, sem revisar nenhuma cela, pensou como primeiro ato, antes de tudo, tirar a própria vida. Por quê? Porque fez uma comparação. Se as celas abriram, esses homens o quê? Fugiram. Então, em vez de ser morto pelas mãos dos romanos, eu vou tirar minha própria vida, que é melhor. E Paulo fala assim, ó, não faça isso, estamos todos aqui. Naquela noite houve o quê? Salvação. Não de cadeia, não de prisão, mas de vida. Sabe o que acontece? Essa história de Atos 16, ela é maluca. Esse homem converte, ele leva todo mundo para a casa dele, limpa as feridas de Paulo e de Silas, dá janta para eles, dá uma janta. E esse homem está nem preocupado mais, o que ele vai falar para os romanos lá de manhã. Ele fala assim, ó, seguinte, eles foram embora. Ou ele vai prender os caras de novo.
Aí chega alguém lá e fala assim: oh, é para você soltar lá Paulo e Silas. Aí eu falo assim: não, que bênção, né? Agora Deus fez tudo, converti, minha família está aqui salva, não vou precisar colocar Paulo e Silas na prisão de novo, está tudo certo. Paulo e Silas falam: não, nós vamos voltar para lá, que eles nos tirem de lá, nós somos cidadão romano. Eles vão ter que explicar muita coisa. Então Paulo, esse Paulo que a gente admira, esse Paulo que a gente lê tanto, que a gente fala tanto, a sua obra, sua missão, a salvação que propagou, foi mais preso do que solto, foi mais trancafiado que livre. E mesmo preso, olha o tanto que impacta as nossas vidas até hoje. Encerrando, irmãos, João, apóstolo João, escrevendo sobre o amor de Deus no sofrimento de Pátmos. E tantos outros que nós podemos citar aqui, irmãos. Tantos homens e tantas mulheres que foram abençoados por Deus porque estavam livres das comparações. Eu encerro com Lucas 22, 19 e 20, um texto que a gente lê só no dia da ceia, né? Está escrito: tomando o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: isto é o meu corpo dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Isso aqui, irmãos, é numa mesa. É nessa mesa que ele diz assim: ó, já não vos chamo mais de servo, vos chamo do quê? De amigo. Desejei profundamente viver esse tempo com vocês. E aí, ele fala acerca da sua missão, da nossa salvação, em uma noite o quê? Escura, aonde Deus manifestou o quê? Salvação. Então a ceia foi feita num momento de tensão. A noite não era uma noite feliz, mas era uma noite do quê? De salvação. Meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, encerrando aqui, viva uma vida com o Senhor, livre das comparações. Se você está tendo um tempo difícil hoje, não deixe com que o seu coração, a sua mente ou as pessoas te convençam de que você está vivendo esse tempo porque Deus está distante de você. Não, irmãos, ainda que eu e vocês andemos pelo vale da sombra da morte, não temeremos mal algum, porque o Senhor está conosco. Amém? Se você está vivendo um tempo de bonança, amém. Deus é bom demais, porque se você está vivendo esse tempo, é porque o Senhor te conduziu até esse momento. Se nós puxarmos a linha da história da nossa vida, ela é feita de momentos bons e ruins, mas Deus sempre esteve conosco. Fuja das comparações, fuja das obviedades. José teve a chave da cadeia para vazar, para ir embora, e ficou lá porque tinha um país para salvar. Não que ele tinha revelação que ele salvaria um país, mas porque ele tinha plena certeza de que Deus estava com ele em toda e qualquer situação. Amém, irmãos? Vamos orar, feche seus olhos. Obrigado, Senhor, pelo Teu amor, pela Tua graça. Obrigado, Senhor, pela Sua misericórdia com as nossas vidas. Obrigado porque o Senhor está sempre conosco.
O Senhor nunca nos abandona. O Senhor não é Deus de longe, o Senhor é Deus de perto. O Senhor é aquele que está conosco em todos os momentos, em todas as horas, Senhor. O Senhor é aquele que enche o nosso coração de alegria, de satisfação, de gozo, Senhor Deus, nos momentos mais felizes, nos momentos de vitória, nos momentos de realização, de conquista, de premiação, Senhor. Mas o Senhor é aquele que nos consola em momentos difíceis, em momentos que nos desafiam, em momentos de angústia, de tristeza. Obrigado porque o Senhor é Deus de perto, o Senhor é Deus de longe. O Senhor é Deus de todos os lugares. Não há um lugar que o Senhor não esteja. Não há nenhum palmo de terra que os seus olhos não contemplam, Senhor. Obrigado porque nós somos achados do Senhor. Obrigado porque nós somos filhos. E obrigado, Pai, porque fazemos parte do rebanho do Senhor. Obrigado porque nesse mundo que nos desafia diariamente, o Senhor é o nosso pastor. E porque o Senhor está conosco, não temeremos mal algum. Eu oro nesse momento, Senhor Deus, por todos nós que aqui estamos, pelos irmãos que não puderam estar presentes. Aqui nós temos tantas realidades distintas, Senhor Deus. Pessoas com seus problemas resolvidos, pessoas com problemas a serem resolvidos. Aqui nós temos irmãos aliviados, irmãos angustiados, mas que em tudo, em todas as coisas, em todas as perspectivas, em todos os momentos, que o Senhor seja Deus e pastor sobre as nossas vidas. Que o Senhor console o coração daqueles que estão aflitos. E que o Senhor coloque gratidão no coração daqueles que estão resolvidos com seus problemas. E que nunca, Senhor, possamos perder a fé, a esperança e a certeza de que o Senhor está no controle absoluto de todas as coisas e que nada escapa ao controle das tuas mãos. Obrigado porque nós pertencemos ao Senhor, somos do Senhor. Te amamos, Senhor, e te damos toda a honra e toda a glória, Senhor, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém e amém.